Em 28 de agosto de 1859, uma série de manchas solares começou a se formar na superfície do nosso Sol. As manchas solares rapidamente emaranharam as linhas do campo magnético do Sol em sua área e produziram erupções solares extremamente brilhantes e duas ejeções de massa coronal. Uma delas foi muito importante. A enorme tempestade solar impactou nosso planeta em 1º de setembro de 1859, causando ampla interrupção nos serviços elétricos e telegráficos e gerando auroras visíveis nos trópicos. Oficialmente conhecido como Sol 18590901, o evento ficou conhecido como Evento de Carrington. Apresentou pela primeira vez a relação potencialmente desastrosa entre o temperamento energético do Sol e a tecnologia nascente do século XIX. Em 1º de setembro, Carrington e Hodgson estavam observando o Sol, investigando e mapeando a localização, o tamanho e as formas das manchas solares, quando, pouco antes do meio-dia, hora local, na Inglaterra, cada um deles se tornou independentemente a primeira pessoa a testemunhar e registrar uma explosão solar. Da região das manchas solares, um súbito clarão brilhante, descrito por Carrington como um clarão de luz branca, irrompeu da fotosfera solar. Carrington documentou a localização precisa do flare nas manchas solares onde apareceu, bem como onde desapareceu ao longo do evento de 5 minutos. O que nenhum dos dois poderiam saber no momento é que uma grande ejeção de massa coronal, EMC, havia acabado de se soltar da superfície do Sol e estava vindo direto para o planeta Terra. Esse evento de ejeção de massa solar percorreu a distância de 150 milhões de quilômetros entre o Sol e a Terra em apenas 17,6 horas. Muito mais rápido do que o período de vários dias que normalmente leva as EMCs para alcançar a distância da órbita da Terra. Investigações subsequentes ao longo do último século e meio apontam para as exibições aurorais de 28 e 29 de agosto de 1859 como uma provável explicação de como a EMC de 1º de setembro viajou tão rápido. É agora amplamente aceito que uma EMC menor irrompeu do Sol no final de agosto e efetivamente limpou o caminho entre a Terra e o Sol da maior parte do plasma de ventos solares que normalmente desacelerariam uma EMC. No momento em que o evento de 1º de setembro, observado por Carrington e Hodgson, começou, as condições eram perfeitas para a grande tempestade atravessar o sistema solar interno e atingir a Terra em apenas algumas horas. Quando a EMC chegou, o magnetrômetro do observatório de Kew registrou o evento como um crochê magnético na ionosfera. Esta observação, juntamente com a explosão solar, permitiu que Carrington traçasse corretamente a ligação, pela primeira vez, entre as tempestades geomagnéticas observadas na Terra e a atividade do Sol. Após o impacto, os sistemas telegráficos em toda a Europa e América do Norte que sofreram impacto falharam. Em alguns casos, os telégrafos forneceram choques elétricos aos operadores. Em outros casos, suas linhas desapareceram em áreas povoadas.
e em alguns lugares iniciaram incêndios. O evento produziu algumas das auroras mais brilhantes já registradas na história. As pessoas na Nova Inglaterra podiam ler o jornal no meio da noite, sem precisar de acender uma lâmpada. Enquanto isso, no Colorado, os mineiros acreditaram que já era dia e começaram sua rotina matinal. As auroras eram tão fortes que foram claramente observadas em todo o Caribe, México, Havaí, sul do Japão, sul da China e até na Colômbia, perto do Equador, na América do Sul, e tão ao norte quanto Queensland, Austrália, perto do Equador do hemisfério sul. A força do evento Carrington é agora reconhecida na heliosfísica como uma classe específica de EMC e tem o nome de Richard Carrington. Evidências históricas na forma de carbono 14, aprisionado e preservado em anéis de árvores, indicam que o evento EMC anterior, similarmente energético ao de 1859, ocorreu em 774 CE e que eventos de impacto da Terra da classe Carrington ocorrem em média uma vez a cada vários milênios. Ainda assim, EMCs de baixa energia irromperam do Sol e impactaram a Terra em 1921, 1960 e 1989. O último dos quais causou quedas de energia generalizadas em toda a província de Quebec, no Canadá. Esses 3 eventos não foram considerados de força da classe Carrington. No entanto, uma super tempestade da classe Carrington irrompeu do Sol em 23 de julho de 2012 e por pouco não atingiu a Terra por uma diferença, fornecendo um aviso severo do nosso Pai Solar, de que é apenas uma questão de tempo até que outro evento de classe Carrington venha a impactar a Terra. Pesquisadores do Lloyd de Londres e da Agência de Pesquisa Ambiental e Atmosférica dos Estados Unidos estimaram que um evento da classe Carrington impactando a Terra hoje causaria entre 0,6 e 2,6 trilhões em danos e prejuízos apenas aos Estados Unidos e causaria interrupções elétricas generalizadas, se não globais, apagões e danos às redes elétricas. Os sistemas de pagamento eletrônico em supermercados e postos de gasolina provavelmente travariam. As estações de carregamento de veículos elétricos que dependem da rede elétrica provavelmente ficariam inutilizáveis, assim como os caixas eletrônicos que dependem de um link de internet para funcionar. Tudo que depende de eletrônicos para funcionar teria falhas irreversíveis. Computadores, celulares, hospitais, tudo iriam parar de funcionar. Os sinais de televisão dos satélites seriam gravemente interrompidos e os satélites também experimentariam interrupções na comunicação de radiofrequência, prejudicando a navegação GPS. Os aviões que sobrevoam os oceanos provavelmente teriam erros de navegação e blackouts de comunicação com a falha na rede de satélites. Compreender os mecanismos que desencadeiam as EMCs é uma grande motivação para os heliofísicos. Mas mesmo com toda a tecnologia que temos no espaço, tudo o que os cientistas podem realmente fazer neste momento é fornecer, na melhor das hipóteses, um aviso de que uma EMC ocorreu e está vindo em direção ao planeta Terra. Simplesmente ter um aviso de vários dias nos daria tempo para desligar as estações de energia e transformadores.
interromper os voos de longa distância e transoceânicos. Basicamente, esperar que a EMC passe. O melhor que podemos fazer agora é simplesmente tentar minimizar os danos, os quais levariam a humanidade a viver novamente nos tempos pré-históricos.